Excelente. Ok. Valmir, eu vi os comentários sobre lá a questão da Covid aí, né? Quer dizer, das iniciativas aí da universidade. Achei bastante interessante, acho muito legal isso, sabe? Porque uma situação de mais segurança, né? Isso aqui é quem não vacinou não recebe salário e o aluno não faz matrícula, então Eita, foi uma forma. E teoricamente está voltando tudo presencial. O que veio é que é presencial, pronto. Você pode justificar, daí vai ser analisado pelo conselho algum caso específico que não vai ser completamente presencial, mas aqui é presencial a partir do ano que vem. muito legal. E aqui a gente também não está com o calendário atrasado nada, né? Porque rapidamente a gente mudou para online, então eu dei a prova, inclusive, segunda-feira agora, terminaram minhas aulas. Eu acho que essa ação é muito interessante. Minimiza, né, os riscos que nós temos. Né? Ô, Valmir, boa tarde, Cláudia. Valmir, vamos esperar mais uns minutinhos? Tranquilo. Normalmente a gente dá uns 5 minutinhos aí. Perfeito. Que às vezes, né, é o tempo aí dos bits chegarem, né? Tranquilo.
Primeiramente, boa tarde a todos, né? O INERJ começou a organizar seminários, né? Que mensalmente nós sempre convidamos, né? Pesquisadores ou até pesquisadores nas universidades, ou até, né, representantes de empresas, de indústria, para poder vir aqui e fazer uma apresentação e discutir temas interessantes para que a gente possa conversar um pouco, conhecer o que os outros estão fazendo e, a partir daí, criar oportunidades para que a gente possa, de aprendizado também, para a gente poder interagir no futuro. Então, como diretor do INCT, eu dou boas-vindas a todos, né? E gostaria de, nesse momento, passar a palavra para o professor Bonato, né? O professor Bonato que vai estar conduzindo, é o host, né? É o anfitrião da palestra de hoje do professor Valmir. Professor Bonato, fique à vontade. Certo. Muito obrigado, professor Moisés, nosso coordenador aí do INERJ. É um prazer a gente ouvir o professor Valmir, né, compartilhar os conhecimentos, principalmente num tema tão interessante, né, uma vez que a maioria de nós aqui estamos atuando dentro de uma universidade e tem a vocação para ser um laboratório vivo. Agora, como fazer? Né? Quais são as ações? Né? Quais são as possibilidades, os desafios, né, para você ter isso de fato implementado? Então, é um prazer, né, receber o professor Valmir Freitas, da Unicamp aqui. Eu não sei se o professor Valmir vai se apresentar depois, mas vou falar rapidamente aqui sobre... Ele é engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica pela Unesp, de Ilha Solteira. Tem o doutorado em engenharia elétrica pela Unicamp, em 2001, onde ele é professor titular. Foi professor visitante na Universidade de Alberta e na Ryerson University, no Canadá. Pesquisador líder em mais de 50 projetos de P&D financiados por empresas e agências brasileiras, canadenses, indianas. E responsável aí pela concepção e implantação do maior laboratório vivo da América Latina para a integração de tecnologias emergentes em sistemas de distribuição. Então, o professor Valmir tem reconhecidamente nacional e internacionalmente, né, a sua excelência, né, inclusive na área de Power Quality Data Analytics, do qual ele presidiu, foi o chair do Working Group, né, área de qualidade de energia, Power Quality também, editor do I3E Transactions on Power Delivery e I3E PS Letters. Então, mais uma vez, agradecemos, professor Valmir, pela sua disponibilidade e fique à vontade para compartilhar aí conosco, né, essa experiência da parceria CPFL-Unicamp, que pode ser modelo para muitas universidades no país. Então, mais uma vez, muito obrigado e obrigado, professor Moisés. Bom, primeiramente eu agradeço aí ao Bonato, ao Moisés pelo convite, né? É um prazer, é uma honra, né, participar do INERJ, né? Para quem não sabe, né, o José Luiz, né, o mentor aí do INERJ, foi da minha banca de doutorado. Infelizmente aconteceu essa tragédia aí, mas é realmente uma honra participar de qualquer iniciativa lá do professor José Luiz, mas eu sei que está em boas mãos aí, o Moisés, vocês todos vão continuar levando essa iniciativa aí à frente, mas é uma honra, né? Não só um prazer, mas é realmente, quando vocês mandaram o convite, eu aceitei imediatamente por causa disso. Minha ideia, pessoal, eu vou falar aqui, levar de forma informal, acho que nós estamos entre amigos aqui, não é nada muito formal, nada que vai ter uma aprovação, uma reprovação. Então, vou falar um pouco aí dessa minha experiência em tentar montar um laboratório vivo, essa minha experiência em interagir aí com a indústria, né, com o setor produtivo. Eu tenho uma tendência a falar de forma um pouco mais provocativa, mas tudo que eu falar aqui, pessoal, não é verdade suprema. É a minha verdade, ok? É a minha opinião. E a gente sabe que existem outras opiniões, outras verdades, outros contextos.
eu vou falar da minha experiência, não tem como eu falar da experiência dos outros, né? Então eu vou falar muito aqui o que é a minha visão, como eu opero, como a gente trabalha aqui, que é só uma das formas de você fazer pesquisa, ok? E como eles falaram aí, a ideia é falar sobre essa implementação de um laboratório vivo que a gente fez junto com a CPFL via o programa de P&D ANEEL aqui. Primeiro eu tenho que falar tudo que eu disser aqui é culpa minha, somente minha, e ninguém mais tem nada a ver com isso, a CPFL e a Unicamp não concordam com nada que eu falar aqui, né, como sempre. E aqui que está a nossa agenda. Primeiro eu vou definir um pouco o que é esse Living Lab, a gente está usando muito esse termo por aí, mas tem uma pequena definição, acho que sempre é importante, as definições não são absolutas, mas acho que é importante a gente ter uma noção do que é. O que eu estou chamando aqui de tecnologias emergentes, e daí sim partir o que a gente montou em campo aqui, que é esse Living Lab Barão Geraldo aqui, e chegar nos comentários finais aí. De novo, eu acho que de forma bem informal, se alguém tiver uma questão muito importante durante a apresentação, manda, pode falar talvez, e vamos lá. Pessoal, o que é um Living Lab? O Living Lab, se você for ver, é um conceito emprestado do pessoal de software, né? Então, existem livros sobre o que é um Living Lab, é uma coisa formal, né? Não é simplesmente decide o que é um Living Lab. E eu gosto dessa definição aqui da rede europeia de laboratórios vivos. Eu botei algumas coisas em azuis aqui que eu acho que é fundamental isso para você dizer que é um laboratório vivo. É user-centered, ok? User co-creation approach, real-life communities, citizen at the center of innovation. O que quer dizer isso daqui, pessoal? Para mim, a principal característica do laboratório vivo é você fazer o desenvolvimento tecnológico junto ao usuário final. Ok? Para mim, isso é fundamental. Inclusive, talvez, quando eu falo isso, cria uma certa polêmica. Eu não acredito no laboratório vivo só dentro da universidade. Ok? Por quê? Porque dentro da universidade eu estou lidando com um cidadão que é um nicho, é uma bolha muito grande da sociedade, é uma bolha muito grande, uma bolha muito pequena da sociedade. Então, no nosso caso aqui, que nós estamos trabalhando tecnologias na área de energia elétrica, o jeito que eu interajo com a energia elétrica, o jeito que eu interajo com uma dessas tecnologias dentro da universidade é muito diferente quando eu vou instalar isso numa casa de uma senhora de 70 anos, de uma criança lá de 10, 12 anos. Então, a primeira coisa que eu diria é, eu só acredito no laboratório vivo de verdade se a gente estiver fora da universidade, se eu chegar no consumidor final que não tem a menor ideia do que seja aquela tecnologia, não tem a menor ideia do que está acontecendo. Só aí que eu vou ter um retorno real sobre se é mercado, sobre se aquilo é útil e assim por diante. Então, não estou falando que não pode ter nada dentro da universidade, mas uma coisa que eu montei aqui, vocês vão notar, é algo muito fora da universidade, justamente para chegar nesses usuários finais aí. Então, eu coloquei aqui algumas das principais características, muito voltada aí no usuário final, né? E uma outra coisa importante aqui é a multi-approach, né? Eu tenho que ter várias coisas ao mesmo tempo. A gente, na maioria aqui, é engenheiro elétrico, então a gente tem uma tendência a querer ficar só na parte de engenharia, né? Eu costumo chamar assim, V igual a ZI, né? O cara de sistema de potência aqui. Mas é importante o quê? Eu pensar em aspectos econômicos, pensar em aspectos sociais, pensar em aspectos de mercado, business e assim por diante. Não é o meu background, mas acho que quando você está montando esse tipo de infraestrutura, você tem que ter em mente que essas coisas também são importantes, né? Não é somente a engenharia. E, de novo, tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar de forma forte, firme, mas não quer dizer que é verdade absoluta, ok, pessoal? Bom, então esse é o laboratório vivo. Primeira coisa, eu quero montar ele fora da universidade. Eu vou ter coisa dentro da universidade, mas eu quero montar ele fora da universidade. É fundamental isso quando eu comecei a conversar com a CPFL lá em 2012, 2013 sobre essas ideias, que teria que ser uma série de projetos que a gente ia chegar no usuário final. Sobre tecnologias emergentes, a gente foi mapeando lá e continua mapeando, isso aqui vai mudando um pouco. Eu costumo falar o seguinte, tem aquelas tecnologias que já têm um mercado completamente estabelecido, geração fotovoltaica, eólica, né? No Brasil, a eólica está muito forte, a fotovoltaica está crescendo, mas não tem nenhuma discussão. Fotovoltaica e eólica, mundialmente, já é uma indústria completamente estabelecida. Se você pegar todos os últimos 4, 5 anos, novas gerações instaladas mundialmente, sempre vai ser ou eólica ou fotovoltaica, né? Tinha sido sempre eólica mais instalada por ano, em termos de capacidade instalada, em gigawatts. O ano passado foi fotovoltaica em primeiro lugar, então não tem o que discutir. É uma tecnologia já de mercado, né?
Outra tecnologia são os sensores, ter mais medição, mais monitoramento distribuído. E tem aqui os smart meters, na transmissão aí as PMUs e assim por diante. E daí é que eu falo, olha, talvez os smart meters, se a gente olhar para o nosso mercado interno, nós estamos longe ainda disso estar consolidado. Mas isso é só no Brasil. Se você pensar mundialmente, na China existe mais de 500 medidores eletrônicos de comunicação instalados. Mais de 500 milhões, né? É muito. Nos Estados Unidos, são mais de 85 milhões de smart meters instalados. Então, aqui também acho que não existe mais uma discussão. Já é um mercado relativamente bem estabelecido. O que falta agora é o Brasil criar os aspectos regulatórios adequados para que isso avance, né? Depois eu traria aqui a mobilidade elétrica, que é uma coisa que está em desenvolvimento. O que eu quero dizer em desenvolvimento? Já muitas fabricantes decidiram migrar completamente a sua produção para, no mínimo, um veículo híbrido, né? Isso já tem calendário para isso, mas por mais que eu instale, por mais que eu compre, por mais que eu coloque para rodar veículos elétricos, eu trocar uma frota de mobilidade ainda vai demorar um bom tempo. E no Brasil ainda está um pouco mais longe. Então, estou chamando ele aqui um mercado em desenvolvimento, mas também é um mercado sem volta. Não é ainda vai acontecer ou não. Com certeza deve acontecer. E depois eu pus aqui um mercado para ser desenvolvido, ainda pus a parte de armazenamento de energia e a parte de equipamentos baseados em eletrônica de potência, instalados mais do lado da rede, né? Tem do lado do consumidor, mas do lado da rede aqui, né? Em distribuição. A parte de armazenamento de energia, pessoal, vamos falar até um pouco aqui, talvez, de bateria. Eu costumo dizer assim, do ponto de vista de mercado, nas duas pontas já se tornou uma certa realidade. O que é as duas pontas? Lá na geração, para a parte de congestionamento, por exemplo, de eólica e assim por diante, já teve leilões nos Estados Unidos para solução de serviço de congestionamento, de escoamento de produção de eólica, em que a solução que venceu foi bateria. Nós tivemos agora recentemente, em 16 de novembro, também uma ação aqui da CETEP, que vai ter uma instalação de uma bateria em Registro. Registro, para quem não sabe, é uma cidade perto do litoral paulista, e é uma região que tem toda uma parte de reserva de Mata Atlântica, ali que tem uma série de dificuldades de a gente passar linhas de transmissão e assim por diante, que também a solução que vai ser colocada lá vai ser uma bateria. Mas é uma solução muito de nicho ali no Brasil ainda. Eu acredito lá no mercado de geração e no outro extremo, no consumidor final. No consumidor final, ou para melhoria de confiabilidade, ou por causa da forma, por exemplo, como a Alemanha ou a Austrália está se comportando em relação à fotovoltaica. Só para dar um número, entre todas as fotovoltaicas instaladas na Alemanha em 2020, 90% em instalações residenciais, 90% já veio com bateria. Por quê? Por causa do jeito que eles mudaram a política de feed-in. Quando eles começaram a incentivar a PV, eu te pagava 3 vezes o valor da tarifa pela energia injetada. Hoje eles pagam menos de 1/3, então você não tem o menor interesse em injetar energia na rede, então começa a valer a pena a bateria. E mesmo em algumas regiões lá, você tem um limite que você não pode injetar mais do que 70% da sua capacidade instalada em termos de energia potência. E na Austrália também, tem lugar que limita em 5 kW, você vai querer mais, você tem que ter bateria. Então, nesses dois extremos, consumidor final, na geração lá, começou a virar meio um mercado a bateria, mas aqui no meio, na distribuição, eu ainda acho que tem reduzir muito o custo para isso se tornar uma realidade. Aí, provavelmente, com a mobilidade elétrica, isso deve acontecer. Eu costumo fazer um paralelo entre o que está acontecendo com as baterias com o que aconteceu com as fotovoltaicas nos últimos 20 anos. Há 20 anos não fazia o menor sentido instalar fotovoltaica, nem do ponto de vista energético, nem do ponto de vista ambiental, não era nem só econômico. E com os avanços, por que eu falo energético, pessoal? O payback de energia de uma fotovoltaica nos anos 2000, começo dos anos 2000, era de 12 a 15 anos. Então, você gastou de energia para fabricar tudo aquilo, você tinha que deixar 12, 15 anos gerando para produzir a mesma quantidade. Então, não fazia o menor sentido, nem do ponto de vista energético. Com os avanços, hoje o payback energético é de 3 anos, 2 anos e meio, alguma coisa, no lugar igual ao Brasil, eles falam até em 1 ano e meio, né? Então, isso também deve acontecer algo similar com a bateria. E, finalmente, aqui, os custom powers, aqui, a eletrônica de potência na distribuição, são ainda coisas que estão em avanço. Bom, com isso em mente, pessoal, eu vou passar agora por uma série de projetos. Não se desesperem com o tempo, os primeiros projetos eu vou falar um pouco mais. E depois eu vou dar uma pulada só para vocês saberem que existem os projetos, senão a gente não consegue encaixar aí no tempo da nossa conversa. O que a gente fez agora? Todas aquelas tecnologias que nós estamos querendo investigar, nós vamos fazer um projeto para cada uma delas. Para fazer o quê? Um laboratório em campo,
para eu entender como isso aí funciona. O primeiro projeto foi o projeto que a gente chamava em português de telhados solares, né? Isso aqui é uma foto mesmo de um condomínio que a gente instalou fotovoltaica. Na época, a ideia era instalar 1 mega na baixa tensão aqui em Barão Geraldo. Para quem não conhece, Barão Geraldo é um distrito de Campinas, onde está a Unicamp, né? Aqui nesse cantinho é a Unicamp, aqui está um alimentador da subestação aqui bem grudadinha na Unicamp, e todos esses pontos verdes, onde tinha que instalar fotovoltaica, 1 mega de fotovoltaica na baixa. Na época, quando a gente começou esse projeto, não existia nem 200 kW de fotovoltaica. Então, instalar 1 mega na baixa era, né, algo que a gente queria estressar mesmo o sistema e ver o que acontece. A ideia é completamente ter monitoramento em tempo real, né? Além de ter o medidor de tarifação na entrada com medição, a gente fez campanhas com medição, a gente fez campanhas aí com a estação de meteorológica, e todos os painéis instalados, a gente tem todas as medições do lado CC, do lado AC, para fazer uma série de análises. Alguém até pode me perguntar, mas por que instalou 850 kWp em vez de 1 mega? É aí que eu falo que você tem que trabalhar com o consumidor final. Ninguém queria participar do projeto, mesmo com a CPFL subsidiando boa parte dos custos da tecnologia. Foi super difícil convencer os consumidores a deixar instalar os painéis fotovoltaicos na casa deles e assim por diante, porque era uma tecnologia que ninguém estava acostumado ainda. E é isso que eu falo, que se eu faço dentro da universidade, eu já não vejo nem isso. Então a gente teve que fazer uma série de leilões inversos para conseguir trazer as pessoas e assim por diante. Então todo esse aprendizado, se eu faço dentro da universidade, ele simplesmente não existe. Isso aqui é medição mesmo de um dos transformadores, inclusive opera assim até hoje, né? É o transformador de média baixa. A gente vê que o pico aqui da geração é da baixa para média de potência, o carregamento do nosso transformador. O líquido de energia também é da baixa para média. Então a gente tem alguns transformadores aqui em Barão Geraldo que operam dessa forma. Hoje, eu vou chegar uma hora e mostrar isso, aqui de dentro da universidade, pessoal, a relação que nós temos com a CPFL, eu acesso todo o sistema SCADA deles, de qualquer subestação, de qualquer medição que tiver na CPFL. Hoje a gente já tem alguns reversos de potência em subestação de média para alta. Okay? Mas naquele momento não existia quase nada, então era importante ter esse estressar o sistema, ver o que acontece. A gente montou todo um sistema computacional, qualquer pessoa conseguia entrar lá e pegar qualquer uma dessas medições, entender o que estava acontecendo, e assim por diante. Quando a gente faz o projeto, pessoal, a gente tem mais de um objetivo. Aqui, vamos dizer, o objetivo que a gente mais se sente à vontade, para entender quais são os principais impactos técnicos. Se eu começar a lotar de fotovoltaica na baixa de uma rede brasileira, o que vai acontecer? E dependendo do que acontecer, como eu vou resolver esse problema. Então, é bem o departamento lá de engenharia da concessionária. Outra coisa importante era desenvolver novos mercados e serviços. A CPFL, como qualquer distribuidora, começa a perder mercado quando você entra com a geração distribuída. E a CPFL, ela montou uma empresa que era a Envo, para trabalhar na parte fotovoltaica, que agora quem assumiu foi a CPFL Soluções. Então, toda a parte de solução, entender o mercado, trabalhar com isso. Então, a gente tenta trazer um pouco disso, embora isso não seja o nosso forte, né? Muitas vezes a gente tem parceiros. Nesse aqui a gente tem o CPQD, que cuidava muito aí da parte do business, né? Investigar como isso ia mudar os procedimentos de engenharia da concessionária. E, finalmente, também investigar aspecto regulatório. Agora, embora minha pesquisa não seja na área regulatória, eu tenho uma relação muito próxima com a parte regulatória da CPFL, então a gente faz os estudos, faz as análises, faz a medição e ajuda eles a montar os relatórios para ir discutir com o regulador, com a ANEEL, como a gente pode lidar melhor com essa tecnologia. Então, é isso que eu chamo, que a gente não fica necessariamente só naquela engenharia tradicional de sistema de potência, né? Você tem que trazer a parte de mercados, serviços e aspectos regulatórios, embora minha especialidade, quem me conhece sabe que é muito mais a parte de engenharia elétrica aqui mesmo, né? Eu vou mostrar, então, 2 resultadinhos desse projeto. Os primeiros projetos eu vou mostrar um pouquinho de resultado, e os outros eu vou apenas citar para a gente ter um tempinho aí para conversar também. Bom, um dos resultados é esse daqui, olha. A gente queria saber quais eram os principais impactos técnicos naquele momento. Via campanha de medição, a gente viu que um dos principais impactos técnicos é o quê? A sobretensão. Você botar a geração na baixa, na rede brasileira, sobretudo, que não tem uma baixa aí trifásica, longa e assim por diante, eu levo ao problema de sobretensão. Durante o projeto, a gente teve mais de 2 bilhões aí de dados de medição para entender como isso acontecia. Desde os qualímetros, desde todos os sistemas PVs monitorados,
e assim por diante. Então, aqui a gente está vendo um cliente que está com a tensão de fornecimento inadequada. Ele tem aqui violação da tensão precária aqui em mais de 20% do tempo, lembrando que eu só posso deixar isso acontecer durante, acho que é 3% do tempo, se eu não errar. Aqui eu estou medindo e analisando uma parte da CPFL. O que a gente tem que fazer? Extrapolar via simulação. Então, aqui a gente tem o resultado, quando eu estou analisando mais de 78 mil redes da CPFL, o que acontece via fluxo de carga, e usando Monte Carlo para... Toda vez que eu vou para microgeração, pessoal, é muito difícil fazer determinístico, porque eu não sei quem está colocando essa geração. E se esse cara está mais próximo do transformador de média a baixa ou mais longe, o resultado é completamente diferente. Se eu for fazer determinístico, colocar, por exemplo, no caso de sobretensão, o cara está próximo ao transformador, eu vou falar que não tem problema nenhum. Se ele estiver no final, eu vou falar que aquela rede não tem capacidade nenhuma para escoar aquela produção. Então, a gente tem que fazer alguma coisa estocásticas, na realidade, a gente usa Monte Carlo, e aqui são resultados de mais de 7 bilhões de análise de fluxo de carga. O principal impacto é a sobretensão. O que a gente vai fazendo? A gente vai aumentando o nível de penetração até que viola algum requisito técnico. O principal é a sobretensão, e o segundo aqui é a parte de sobrecarga de condutor. Ok? E também a gente tenta fazer, além de medição, simulação. Medição é para provar para o engenheiro que aquilo acontece, senão ele não acredita. Simulação é para expandir os resultados, você não vai medir a rede inteira. E análise analítica é para entender melhor o nosso problema. Tem essa formulinha aqui que deixa bem claro isso. Qual que é o problema? Na baixa, pessoal, a relação RX é tal que, para eu injetar potência num ponto e ela fluir pela rede, essa tensão vai ter que subir muito. É isso que mostra aqui. É bem comum que a resistência de um condutor de baixa seja o dobro de uma reatância do condutor de baixa. O que quer dizer isso? Se eu for querer consumir potência reativa, tradicionalmente, igual o pessoal faz na transmissão, para ajudar no controle de tensão, vai ser completamente ineficaz. Vai ser completamente ineficiente. Essa formulinha, pensa o R dobro de X aqui. Para cada unidade de P injetado, se eu for querer contrabalancear isso com Q, eu preciso de 2 unidades de Q. Eu posso até abaixar a tensão, mas o que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter sobrecarga do meu condutor, porque eu vou estar puxando essas duas unidades a mais de corrente reativa. Eu vou estar explodindo as perdas. Então, não adianta eu querer fazer o controle de tensão na baixa via o tradicional potência reativa aí dos meus geradorzinhos. Então, isso é um dos resultados lá, entender bem quais são os principais impactos técnicos. Outro que eu selecionei, tem muito mais do que isso, mas outro que eu selecionei eles não sabiam como lidar com isso, e começa a ter a solicitação de acesso. Hoje, é instalado mais de 1 PV por minuto na rede das empresas do Grupo CPFL. Então, você tem mais de uma conexão de PV por minuto, se você pegar os dados do último ano aí. E cada vez que chega essa solicitação, alguém tem que tomar uma decisão. Primeiro, eu tenho que deixar essa instalação entrar. Mas segundo eu preciso fazer um reforço de rede, e a gente criou um procedimento lá, baseado nessa quantidade enorme de simulações que a gente conseguiu mapear toda a rede do grupo lá, que basicamente a gente propôs o quê? O uso de lookup tables. Então, chega uma solicitação de geração de X kW-pico, ele vai ver qual que é o máximo que aquela rede onde está instalando permite, o host capacity daquela rede. Se eu somar o que tem, que é o que tinha de penetração, quantos PV já tinham lá, se eu somar o que vai entrar com o que tem, e for menor que a capacidade daquela rede, eu libero e não faço nada. Esse é o que a gente chama de estágio 1. Aqui é importante entender que não vai nem para um engenheiro, pessoal. Então é simplesmente um funcionário lá, vem o pedido, eu olho a rede, ele abre, faz um conjunto de tabelinhas lá, e libero, vou liberando. Então isso tem um ganho de custo para a concessionária, tem um ganho de agilidade, que beneficia todo mundo, o consumidor, a concessionária e assim por diante. Quando esse método aqui, que é aproximado, porque foi baseado numa simulação passada, numa rede estática, falar, não, pode ser que tenha problema, na realidade é um método de análise de risco, né? Falar, existe risco de ter um problema aqui, aí sim eu mando para o pessoal de engenharia fazer análise. Daí tem todo um modelo, os scriptzinhos que eles fazem análise no OpenDSS, se não tiver nenhuma violação técnica, libera o acesso e não faz mais nada. Se tiver alguma violação técnica, daí tem os principais tipos de solução que faz análise. Recondutoramento, transferência de carga, quebra de circuito. E daí libera. O que é importante isso, pessoal?
Naquele momento, a gente tinha essa expectativa, ó, que 90% dos casos morria aqui. Então, isso para a concessionária é muito importante. É muito menos engenheiro que vai ter que fazer análise daquilo. E só 10% ia para cá, e só 5% dos casos ia existir algum reforço. Mesmo o ano, isso aconteceu em 2012, a gente está vendo o projeto, 2013, começo da PV. Mesmo atualmente, na parte de microgeração, 80% dos casos ainda fica no estágio 1. Embora hoje nós estamos migrando para fazer uma ferramenta muito mais automática que vai analisar todas aquelas redes diariamente, né? Não vai acreditar naquela simulação passada lá que a gente extrapolou um pouco os resultados. Então, esses são dois resultados que a gente teve do projeto Telhados. Continuar esse projeto Telhados, uma das coisas é dar problema de tensão. Então, a gente criou um outro projeto que está em andamento, que a ideia é o seguinte: como eu vou decidir qual que é o melhor procedimento de controle de tensão e compressão de potência reativa na rede para uma rede com muitas fotovoltaicas? Então, a gente desenvolveu uma metodologia técnico-econômica probabilística para ajudar esse processo de decisão. O que é a ideia, pessoal? Eu tenho que transformar todos os impactos técnicos em custo. Porque eu chegar lá e falar assim, olha, com esse método você resolve o problema de sobretensão, e daí? Quanto isso custa para a concessionária? Né? Então, o que era importante? A gente transformou tudo, violação, tensão em custos, perdas técnicas de custos. Violação, tensão tem uma formulinha no PRODIST, se você vê lá quanto que você paga de penalidade para o consumidor. Manutenção, dependendo do que você fizer, vai ter mais chaveamento, né? Os equipamentos, normalmente, a manutenção depois de tantos chaveamentos de TAP de um regulador, e assim por diante. E daí eu faço probabilística, então por isso que eu tenho esses potbox aqui de solução, e aqui sim eu consigo mostrar para qualquer pessoa de tomar decisão dentro da CPFL que esse método aqui é muito melhor do que esse por causa do custo. Porque se eu chegar lá e fizer algumas análises, resolver o problema de sobretensão, isso, numa empresa daquele tamanho, pessoal, você não vai mudar os procedimentos assim. Não adianta mostrar isso. Isso funciona para escrever um paper para o I3S, mas isso não funciona para uma tomada de decisão dentro de uma concessionária com 9 milhões de consumidores, ok? Então, a gente vai lá, transforma tudo em custo e fala, olha, e tem aqui uma variação do custo, porque eu estou fazendo uma análise probabilística, eu não tenho certeza quem vai instalar aquela fotovoltaica e assim por diante, mas se tem uma diferença muito grande entre diferentes procedimentos, pessoal, claramente eu posso adotar um. Isso é uma das principais contribuições desse projeto. A hora que ele terminar, como é que ele vai ser implementado? Esse é o procedimento atual do CPFL de controle de tensão. Instala o regulador em tal lugar, opera ele de tal forma. Se a rede passar de 20%, 25% dos consumidores com geração fotovoltaica, não é mais esse procedimento que ela adota há 10 anos, vai ser o outro procedimento. É basicamente isso que a gente faz no projeto aqui. E até, de novo, aparece as partes de modelo regulatório. Como é que será que a gente deve lidar com o fator de potência? É uma coisa, de novo, nessa apresentação, acho que não dá para discutir tudo isso, mas dá para pensar nisso daqui. E mesmo que a gente está instalando aqui alguns controladores com eletrônica de potência. Então, a gente está botando um regulador dinâmico de tensão na média e a gente está botando um regulador de tensão de baixa tensão. São equipamentos não usuais no Brasil. A gente teve até dificuldade de conseguir fornecedor e assim por diante. Nós estamos instalando em campo para ver como isso funciona. Uma outra coisa importante, pessoal, dentro dos projetos, nós tentamos criar novas empresas. Isso é uma visão muito da CPFL, de ter novas startups e assim por diante. Querendo ou não, o P&D é um recurso público, então criar novas empresas, novos trabalhos, pagar impostos e assim por diante, também é uma submeta, um byproduct, vamos dizer assim, dentro do programa de P&D da CPFL. Aqui é só para dar uma análise do que a gente está propondo, pessoal. Não vou entrar muito em discussão aqui embaixo. Isso se uma rede aqui, uma rede real, 20% dos consumidores B1, baixa tensão, instalarem fotovoltaica de acordo com as suas contas de energia, para pagar só a tarifa mínima e assim por diante, a gente tem o seguinte, num determinado momento, 1.000 consumidores vão ter problema de sobretensão, e isso está espalhado em 83 redes de baixa tensão, ou seja, problema completamente generalizado. Isso é usando a atual forma de controle de tensão. Se eu mudar para o Line Drop Compensation, que a CPFL não usa, ou para um sistema de mapa, que é uma forma do regulador mudar a referência 1 ou 2 vezes por dia, esse aqui ele vai mudar o tempo todo em função do carregamento. Esse não. Vai mudar 1 ou 2 vezes por dia. O que eu vejo? Eu transformo um problema de 1.000 consumidores em 50 consumidores, de 80 redes em 6 redes. Eu transformo um problema completamente generalizado
num problema local. E agora sim eu posso vir aqui fazer um recondutoramento, uma quebra de rede e alguma coisa assim. O que é legal de ver isso daqui, pessoal? Isso é sem instalação de nenhum equipamento. Eu vou provocar, como eu falei que eu queria provocar aqui. Na universidade, a gente tem uma tendência a procurar soluções muito tecnológicas. Vamos instalar um monte de eletrônico de potência, o Smart Inverter, e solucionar todos os problemas dessa forma. Aqui eu não instalei nenhum equipamento, eu estou com os mesmos equipamentos da concessionária, só que a forma de usá-lo é diferente. E eu consigo ter uma boa melhora aqui. E eu só consigo ver que esse é melhor, aqui é uma foto do momento. Se eu mostrar só isso, de novo, isso não é uma decisão final. Eu tenho que rodar o ano inteiro a simulação, ver o que acontece e transformar esse em custo, para daí ver que a estratégia proposta é muito melhor do que a tradicional. Isso provavelmente vai estar nos próximos GED, que é os procedimentos internos da CPFL, nos próximos anos aí. Né? Pessoal, de novo eu peço desculpa que eu não estou dando muitos detalhes, mas acho que a apresentação é meio um overview. Qualquer pessoa, depois, se tiver qualquer questão sobre qualquer um dos projetos, pode mandar um e-mail e assim por diante. Excelente, excelente. Tá. Perfeito, Bonato. Uma outra coisa que aconteceu no telhado solares, eu estou dando 2 projetos que é continuação daquele telhado solar. Daqui a pouco eu vou voltar um pouco para os projetos de grande porte. Esses são projetos menores, vamos dizer. É isso daqui, ó. As perdas técnicas da microgeração, pessoal, ela pode tipicamente diminuir. Na mini, ela pode aumentar ou diminuir. Mas tem que lembrar que, do ponto de vista regulatório, a gente não olha watts-horas. A gente vê percentual de perdas. A CPFL, ela tem, a paulista, quando eu falar CPFL é só a paulista, pessoal, ela tem um dos menores índices de perdas técnicas do Brasil. O que acontece? Ao eu colocar a fotovoltaica, embora em watt-horas diminua, em termos de percentual, cresce. Então, aqui a concessionária é penalizada. Ela é uma concessionária super eficiente em termos de perdas, só que por causa de um programa de incentivo à fotovoltaica, ela vai começar a arcar com esse custo, porque é em percentual que a gente vê, não em watt-horas. Com isso surgiu esse outro projeto que a gente foi trabalhar na parte de perdas técnicas, não ficou só com a micro e mini geração, a gente expandiu ele toda a parte de gestão de perdas na CPFL, daí tem toda uma parte de um software que agora eles utilizam lá dentro, fazer a parte de clusterização, os alimentadores que estão com bom desempenho, péssimo desempenho, para investimento, e assim por diante. E, de novo, sempre pensando que vão ter empresas surgindo nesse projeto. Uma outra coisa legal desse projeto aqui é que parte do que a gente fizer aqui, de melhorias no modelo, de melhorias no OpenDSS, a ideia é disponibilizar painel e para todas as concessionárias, né? A CPFL não vai manter somente para eles. Um outro resultado desse projeto, vou passar rapidamente aqui, mas para mostrar que a gente não fica só necessariamente na parte técnica, é revisitar o modelo regulatório. E aqui tem todas o que a gente analisou, o que impacta no modelo regulatório. Para quem não sabe, o que acontece, pessoal? Existe um modelo regulatório, eu vou lá e calculo perdas técnicas, dá 7%. O que quer dizer isso? Que 7% a concessionária pode passar para a tarifa, o que der de diferença, a concessionária arca com o custo ou recebe o benefício. Então, a gente quer calcular esse o mais preciso possível, porque senão eu estou fazendo besteira. Então, a gente vai olhar modelo de carga, conexão das cargas, fator de potência e assim por diante. E um que eu chamo a atenção, que a gente já apresentou esse painel e sugeriu melhorar o modelo regulatório, é a representação dos transformadores. Hoje, os transformadores não representam a corrente de magnetização, e é super simples, a gente usa o OpenDSS no modelo regulatório brasileiro. Se eu colocar a corrente de magnetização, a diferença do cálculo das perdas técnicas da CPFL Paulista, Santa Cruz, RGE no Rio Grande do Sul e Piratininga, são isso daqui, ó, de 4% a 7% de diferença. Isso daqui é muito dinheiro, pessoal, é muito recurso. Ok? Se eu considerar as perdas dos transformadores reais, porque na realidade, na hora de fazer o modelo regulatório, eu tenho que usar uma tabela BNT sobre o transformador, e não o transformador que realmente está lá. Há um impacto ainda mais astronômico. E mesmo a gente não pode considerar os transformadores em vazio, porque você está expandindo a rede, vai ter um condomínio, eu já instalei o transformador, mas não tem ninguém morando naquele condomínio, eu não posso considerar essas perdas. A gente foi na ANEEL e discutiu que o ideal é calcular o mais certo possível essas perdas. Isso vai representar melhor na tarifa, isso vai representar melhor os investimentos da concessionária e depois outras políticas eu incentivo a uma troca transformadora ou não. Do jeito que está fazendo agora, o modelo ANEEL subestima muito as perdas. Isso não é o adequado. Então a gente fez essa proposta de mudança do modelo regulatório. Embora a gente está falando só de perdas técnicas, eu trago uma coisa legal aqui, que é as perdas não técnicas.
Eu calculo as perdas técnicas, eu calculo o que eu faturei, a diferença são perdas não técnicas. Se eu calcular as perdas técnicas de forma errônea, eu estou calculando as perdas não técnicas de forma errônea. Aqui está mostrando alguma daquelas mudanças que nós estamos sugerindo, quanto que isso impactaria nas perdas não técnicas. O que eu quero mostrar aqui, pessoal? Em algumas situações, as concessionárias estão investindo muito na busca de perdas não técnicas que realmente não existe, porque eu não estou calculando adequadamente aquelas perdas técnicas. Então, isso é muito importante. Mesmo que eu esteja trabalhando apenas no modelo regulatório das perdas técnicas, isso tem um impacto também das perdas não técnicas, né? Então, aqui é um projeto um pouco diferente daquele outro, que a gente... O primeiro projeto, a gente instalou muito em campo e aprendeu em procedimento de solução de engenharia. O segundo projeto, procedimento de engenharia de instalação e controle de regulador de extensão. O projeto de perdas, ele envolve as duas coisas, modelo regulatório e o software, que vai ser o software que a CPFL vai usar para gerenciamento de perdas dentro das empresas do grupo, né? Bom, como eu falei que não é só a fotovoltaica, a parte de mobilidade elétrica, a gente fez um projeto similar, instalou uma série de eletropostos, campanhas de medição e assim por diante, e entender de novo quais são os impactos técnicos. A CPFL montou uma empresa, né, nessa área, que contribui com aspectos regulatórios, entender até o comportamento dessa carga, que é algo importante, né? Esse projeto foi feito, uma série de medições e assim por diante. Um subproduto desse projeto que está acontecendo atualmente, a gente tem uma parte da plataforma, que é todo o desenvolvimento de software para incentivar a mobilidade elétrica. E uma das coisas que a gente tem dentro desse projeto, também não vou dar todos os detalhes aqui, e é justamente via essa empresa, também uma startup aqui, que é como eu aloco o eletroposto, mas com uma visão muito mais holística, ok? Eu vou considerar a parte de trânsito, então eu vou ter uma camada de transporte, trânsito, uma camada da rede elétrica, uma camada econômica, trazer isso tudo junto, não ficar só na parte elétrica, que é o que nós dentro do sistema de potência temos tendência a fazer. E a outra coisa, entender quem vai instalar esse eletroposto. Existem diferentes perspectivas. Pode ser do ponto de vista governamental, eu quero incentivar a mobilidade elétrica na região metropolitana do Recife. Como é que eu faço isso? Como governo, onde que eu vou instalar esses eletropostos? Como investidor privado ou mesmo a concessionária entrando no negócio. Então, aqui é uma parte que a gente desenvolve um software, que a ideia não é um software para ficar sendo utilizado pelas PFL nada, mas não, é um software para ficar, provavelmente, CPQD, que vai prestar esse serviço, para prestar serviço para quem quer investir nesse tema. Onde eu devo instalar, a capacidade desse eletroposto, depois tem toda uma parte de como esse eletroposto deve se expandir ao longo dos anos, pensando na fila, capacidade ociosa, tempo de espera, e assim por diante, mas sempre com uma visão, trazendo diversas camadas e diferentes perspectivas, né? Essa é a parte de mobilidade que a gente está fazendo agora. Bom, o armazenamento. A gente também tem um projeto na área de armazenamento. E aqui são todas fotos reais das baterias instaladas no projeto. Existe uma bateria na subestação aqui de Barão Geraldo, que atende a Unicamp e o distrito de Barão Geraldo. Na realidade, ela está no alimentador que vai só para o distrito de Barão Geraldo. É uma bateria com essa capacidade, 1 megawatt, 2 megawatt-hora. A gente tem baterias, isso é solução de grande porte, a gente chama de grande porte para um cara de distribuição, né? Subestação ou alimentador de média solução. A gente tem aplicações na rede de baixa, mais próximo ao transformador concessionário, do lado da rede, a solução. Daqui foi instalado naquele condomínio, primeiro que eu mostrei, que tem uma quantidade de fotovoltaica enorme. A gente instalou essas baterias lá, justamente para diminuir a reversão de potência para a rede de média, isso melhora toda a parte de regulação de tensão, isso melhora toda a parte de perdas e assim por diante, então instalou-se isso lá. Esse é um outro cara que foi instalado em um poste, inclusive aqui pertinho de onde eu estou, bem vizinho ali da minha casa, também próximo a um transformador, né? E também soluções de usuário final. Isso tudo foi instalado em campo para entender. E o que é nosso papel? Novas aplicações. Eu sempre falo isso. Existem duas formas de diminuir o custo de uma tecnologia. Via hardware, baterias mais baratas e assim por diante, que não é o meu perfil. Eu não sou um cara de eletrônica de potência, eu não sou um cara que entende nada de química, é uma tragédia fazer química na graduação. Mas eu entendo sistema de potência. Então, o que é? O que eu posso fazer com aquele equipamento? Uma forma de eu melhorar o custo-benefício é criando o quê? Mais benefícios. Então, a gente fez uma série de como eu posso utilizar isso daqui mais adequadamente.
Por exemplo, a gente desenvolveu uma parte de controle nesses transformadores, dessas baterias de médio porte, que é tentar fazer o carregamento do transformador ficar o mais flat possível. Um dos grandes custos do setor elétrico é que eu tenho que atender aquele pico por um poucos momentos, e a maior parte do tempo ele fica subutilizado. E a gente fez uma ideia relativamente simples de como esse cara carrega e descarrega ao longo do dia para fazer com que diminua aquele momento de máximo carregamento e mínimo carregamento, usando o mais adequadamente possível. Para quem é do setor, nas subestações a gente tem o IAS lá da subestação. Seria uma coisa parecida para transformador de média a baixa, utilizar ele o fator de carregamento mais adequado possível. Com essa ideia que a gente teve, foi até patenteada tudo, tipicamente a gente melhora o fator de carregamento de um transformador de 40%, e como subproduto, né, olhando isso, eu consigo colocar muito mais fotovoltaica, muito mais veículo elétrico, sem a necessidade de fazer reforço de redes, ok? Então, de novo, um projeto dentro daquelas tecnologias emergentes lá. Outro, foi o último que eu vou falar um pouco mais detalhe, depois eu vou dar uma puladinha nos próximos 2, 3 slides aí, pessoal. O medidor. Então, um medidor eletrônico aí. Esse é um projeto que a ideia é o seguinte: o setor de energia elétrica é o que menos evoluiu em termos de relação com o consumidor. Eu sempre falo isso. Quando eu nasci lá nos anos 70, nem todo mundo tinha um telefone, mas um telefone custava mais do que um carro, e a única empresa era a Telesp, aqui em São Paulo. A gente tinha 2, 3 canais de televisão, a empresa de energia elétrica era a CPFL, lá no meu caso, e a empresa de água. Acabou. Todo mundo meio parecido assim, é aquilo lá, não tem muito o que você discutir. A indústria de entretenimento explodiu, surgiu internet, eu vou contratar uma TV a cabo, eu pego mais esporte, menos esporte, mais filme, me dá uma série de oportunidades. Telefonia, celular, eu vou lá e escolho mais pacote de dados, mais pacote de ligação internacional, e assim por diante. Então, essa parte evoluiu muito, e o setor elétrico nada. Eu continuo falando, me paga R$400, me paga R$500 no final do mês e não te dou a menor satisfação. Esse projeto é tentar botar alguma inteligência nesses medidores eletrônicos. Esse aqui é um medidor que foi desenvolvido no projeto, via essa empresa aqui, a Time Energy. Essa é uma empresa que começou como startup, cresceu para um scale-up. Hoje em dia ela já tem galpão industrial de produção de equipamentos, que a ideia é, como é que eu pego essa curva de potência na entrada do consumidor e tento dar uma noção para ele de como ele usa energia. E daí sim conseguir fazer planejamentos de eficiência energética e assim por diante, criando novos serviços. Algumas pessoas perguntam, mas é um tiro no próprio pé da concessionária. O mundo vai evoluir, e lembrando que a concessionária de distribuição, muito certamente, cada vez, hoje, eu sempre falo isso, compra e venda de energia é 20, 25% do faturamento de uma concessionária. É uma empresa de serviço, uma concessionária de distribuição, e cada vez mais vai se tornar isso. Então, esse é um projeto que envolve muito aí a utilização do medidor. É um projeto que a gente teve um certo sucesso, mas não conseguiu resolver todos os problemas, porque não é uma coisa tão simples assim. A gente mostra como ele como conceito. Do ponto de vista comercial, a gente deu uma empacada aí no meio do caminho, vamos dizer assim. E daí, professor, todos esses projetos a gente fez fora da Unicamp. Todos foram instalados no consumidor final e assim por diante. Eu vou mostrar aqui alguns projetos que vieram para dentro da Unicamp. E daí quem cuida mais desses projetos é o professor Luiz Carlos e o professor Matos. O Matos eu vi que está até assistindo aqui. Então esses, que eu acho que até o pessoal do Juiz de Fora, né, o Zé Luiz lá tinha foi o Zé Luiz até o mentor dessa chamada do PID, mais eficiência energética, aí para as empresas, para as universidades, desculpa, os institutos de educação superior. Então, tem um que a gente chama de campus sustentável, que é instalar todas essas tecnologias dentro aqui do campus da Unicamp, é um projeto de muito sucesso, muita visibilidade, mas daí ele fica muito mais com o Luiz Carlos, porque quando vem para dentro da universidade, é mais o Luiz Carlos que cuida do que eu não tenho a paciência para a parte política dentro da universidade, eu fico mais para fora da universidade, né? Dentro desse projeto, tinha uma parte que era ter um ônibus elétrico. Foram contra, porque a eficiência energética era para reduzir a conta de energia da universidade, e o ônibus elétrico ia aumentar. Então foi feito um outro PID, que o professor Matos, que está aqui acompanhando, que cuida dele, que é um ônibus elétrico aqui no nosso campus, que faz todo um percurso aí, e ele é net zero ao longo do ano. A ideia é que a gente tem geração fotovoltaica, a gente tem baterias, as baterias ainda acabaram não sendo instaladas, em algum momento elas vão, e a ideia é que ao longo do ano, esse ônibus não consuma nada de energia elétrica. Então, ele vai contribuir para a redução do custo em termos da conta de energia elétrica concessionária, da Unicamp, e também toda a parte de impacto ambiental, aprendizado,
e assim por diante, né? Então, também é um projeto bem interessante. Não faz barulho nenhum, eu venho fazer umas caminhadas aqui na Unicamp, vira e mexe, eu assusto, achando que ele vai passar em cima de mim às 6 da manhã, mas é bem interessante. E um outro projeto que também é cuidado mais pelo Luiz, um pouco mais dentro das coisas, que é de microredes, né? Então, estão sendo instaladas 4 microredes dentro da Unicamp, na CPFL, que é um laboratório dentro de engenharia elétrica, e aqui, inclusive, naquele condomínio que a gente já colocou fotovoltaica, a gente já colocou bateria. Na realidade, dentro do outro projeto, a gente já fez um teste de ilhamento aqui com carga alugada, sem usar as cargas dos consumidores, como é que opera a ilhada, essa bateria, assim por diante. Mas agora, dentro desse projeto, a ideia é operar isso com as cargas dos consumidores aqui. Então, esses últimos 3, tirando essa parte do Congrid, está um pouco mais voltado para o interior da nossa universidade. Os outros projetos que eu montei estavam mais para fora. O que é importante, pessoal? Uma série de projetos, criar uma série de empresas, um investimento gigantesco da concessionária, mostrar que ela tem interesse em colaborar com o avanço aí da ciência, né? Tudo isso daí, pessoal, estou caminhando para o final aqui, podem ficar tranquilos, para dar tempo de vocês perguntarem e conversar um pouquinho. Tudo isso, pessoal, está instalado aqui na região de Campinas, de Barão Geraldo. Aqui é a Unicamp, aqui um daqueles alimentadores onde eu enchi de fotovoltaica, subestação de Barão Geraldo, ela atende o distrito de Barão Geraldo. O distrito de Barão Geraldo varia entre 60 e 100 mil pessoas, dependendo da época de aula ou sem aula, alguma coisa em torno disso. Tem a parte que atende a Unicamp, existem outras subestações importantes, essa Mondessa é importante, que atende o Parque Tecnológico aqui da região de Barão Geraldo, o laboratório de Lucin, que estão aqui e tudo mais. Essa subestação particular do Santander, esse data center do Santander já chegou a ser o maior data center do Santander do mundo. Então, é uma região bem específica aqui, né? Um dos principais fazendas solar que teve no Brasil, a primeira que teve, foi aqui em Tanquim. Então, tudo aqui tem transmissão, subtransmissão, distribuição e assim por diante. Todos esses projetos, boa parte das tecnologias estão instaladas aqui em volta. Então, a gente botou tudo isso numa mesma rede, sempre chegando muito fora do consumidor. Inclusive, todos os meus projetos são fora, não dentro aqui da Unicamp. Tudo isso a gente tem medição em tempo real, me manda uma quantidade de dados enorme aqui para os nossos grupos, o grupo liderado pelo professor Matos, pelo professor Luiz Carlos, por mim e pela Fernanda aqui, para fazer uma série de data science, data analytics, big data e assim por diante. No nosso caso, além de eu ter acesso a tudo isso daqui, o grupo da Fernanda, a gente tem acesso a todo e qualquer dado interno à CPFL. Então, a gente tem acesso a todo o sistema SCADA, toda a parte de base de dados de engenharia, toda a parte de dados comercial e assim por diante. Então, tem uma possibilidade de fazer projetos aqui e entender e avançar muito, muito interessante, vamos dizer assim. A outra coisa, pessoal, essa é a minha visão do P&D, e acho que é o que está mudando. Eu conversei muito com a ANEEL na época, a CPFL fez algumas contribuições, como a gente faz o P&D, a ANEEL se tornar sustentável, from research to commercialization, né? Então, eu acredito muito nessa cadeia de desenvolvimento de ideias, conceito e métodos. Eu tenho que, desculpa que eu botei o Unicamp aqui, devia ser University aqui, mas é uma apresentação que eu fiz interna aqui, acabei, né, ficou a CPFL, eu devia ter posto o utility aqui qualquer, mas aqui, onde eu estou desenvolvendo ideias, conceitos, eu tenho a universidade. Eu tenho o centro de pesquisa, os CPQDs da vida, os LACTEC. O que é importante? Ter um departamento tecnológico da CPFL ou da concessionária que estiver investindo, acompanhando, e ter essa possibilidade de startup surgirem dentro dos projetos. Pesquisa, a maior parte falha. Aquilo que der mais certo, a gente vai para a parte de desenvolvimento de aplicação. Aqui é desenvolvimento de ideias e conceitos, é bem o R mesmo, bem o P do P&D. Aqui é desenvolvimento de aplicações e produtos, a gente vai tipo D. Aqui, pessoal, a minha visão é que eu tiro a universidade. A universidade ela é cara, a universidade é pesada, algumas pessoas falam, você vai dar tiro no seu pé. Não, se eu continuar com a universidade, eu não vou chegar na cadeia final de desenvolvimento e comercialização. Então, aqui continua a concessionária e essa empresa de alta tecnologia que foi criada aqui dentro do P&D. Aqui eu continuo desenvolvendo o produto, muitas vezes até para uso interno da CPFL, até chegar na parte de comercialização. E aqui é a manutenção do produto, assim por diante, e muitas vezes o produto vai evoluindo. Então, eu fico nesse ciclo aqui. A minha opinião é que a gente tem que partir para isso. A gente na universidade não pode querer deixar tudo conosco, porque é pesado, é caro, não funciona dessa forma. Então, a gente está crescendo para vir mais dessa forma. Tanto é que, embora a gente começou a ter várias pequenas empresas
como startup, a gente montou agora uma outra empresa, a gente, mas não tem sociedade, não, deixar bem claro. Os meus ex-alunos montaram uma empresa aqui, que chama ERA, Energy Research and Analytics, que é uma empresa para trabalhar nessa parte de alta tecnologia, dentro desse contexto que eu mostrei anteriormente lá. É uma empresa que a ideia não é ser só de engenharia, não, é de desenvolvimento tecnológico. A ideia, a gente trouxe muito aí das empresas de law firmas nos Estados Unidos, que a gente não vai ter funcionário, todos os pesquisadores são sócios, que é para ter um modelo aí de alto, high commitment level, né? Todo mundo é sócio daquela empresa e vai trabalhar assim por diante. Esse modelo de boutique firma, a gente não quer completamente expandir, ser uma empresa grande, não, é serviço altamente especializado, atender a necessidade daquele consumidor, não é desenvolver uma coisa genérica e vender para 50 concessionários, vender para o exterior, não. Produtos mais especializados e uma mão de obra extremamente capacitada. Todo mundo tem mestrado, a maioria tem doutorado, todo mundo aqui tem uma experiência de pelo menos 2 anos, Canadá, Estados Unidos, UK e Austrália. Então, essa é dentro desse contexto aqui que alguns dos meus ex-alunos acabaram montando, a CPFL super apoia isso daí e deve continuar crescendo aí nos próximos anos, né? E aqui é meu último slide, pode ficar tranquilo. Por que um laboratório vivo, pessoal? Eu costumo contar a seguinte história. Quando eu cheguei na Unicamp, a primeira coisa que aconteceu, eu ganhei um concurso da Schwartz com um aluno aqui, era de aluno, e eles me montaram um laboratório de proteção. Foi sensacional. Tinha acabado de chegar, montamos aquele laboratório, relé telado, fonte, todo mundo super empolgado. Daí eu descobri o seguinte, manter um laboratório desse dentro de uma universidade não é simples, pessoal. O cara que eu treinei, eu mestrando, doutorando, pós-doutorando que vai embora, aquela tecnologia fica obsoleta, eu tenho que atualizar ela, e assim por diante, daí me deu uma certa desanimada. Como é que eu continuo mantendo aquele laboratório em altíssimo nível? E daí eu comecei a pensar nessa coisa de ir para fora da universidade. E além disso, essa ideia de ter o desenvolvimento tecnológico, não só de pesquisa, né, de chegar no consumidor final. Então, por isso que a gente partiu. Então, eu acho que o laboratório vivo, ele me aumenta a chance de eu ter um produto de valor para a sociedade, porque eu estou chegando no consumidor final. Ele aumenta as minhas chances de eu trabalhar com a parte econômica e regulatória e mercado. Dentro da universidade, dificilmente eu vou conseguir ter todas essas visões, né? Ele permite eu ter essa parte de startups, scale-ups company, né? Tem um valor de economia, novos produtos, novos empregos. E sempre eu gosto de terminar um pouco com essa frase aqui. Isso não quer dizer que aquela pesquisa acadêmica não é importante, ela é super importante. Quem me conhece sabe que eu gosto da parte de internacionalização, gosto de vez em quando publicar uns papers, gosto de interagir dentro de 3E com outras universidades, então ela continua sendo vital. Só que a gente decidiu aqui expandir um pouco mais. Então foi assim que a gente montou. De novo, não é a única visão, não é o único certo. Eu tenho um exemplo aqui do professor Antenor Pomilho, que tem laboratórios magníficos aqui na parte de eletrônica e potência, ele provavelmente pensa um pouco diferente de mim, ele vai ter mais controle sobre toda a parte da pesquisa. Quando eu vou para fora, eu perco todo esse controle, é o engenheiro da concessionária que instala, é o técnico da concessionária que instala, isso me gera uma certa dificuldade, mas são soluções, vamos dizer, complementares. Então, para finalizar, pessoal, o laboratório vivo, na minha opinião, a grande vantagem é um custo muito mais reduzido para o concessionário, para a universidade, e uma chance muito maior de ter sucesso econômico, de mercado, regulatório e assim por diante. Mas não é a única forma, foi a forma como nós crescemos aqui dentro desse contexto, né? Bom, é isso mais ou menos que eu tinha, espero que eu não tenha passado muito do meu tempo aí. Estou à disposição aí para as críticas. Podem falar mal, viu? Eu gosto de uma polêmica. Excelente. Professor Valmir, mais uma vez nós agradecemos, né? A sua palestra sempre é uma oportunidade de aprendermos e quebrarmos paradigmas. Começa com a definição, o conceito. Um laboratório vivo tem que estar centrado no consumidor. Olha que coisa importante. E ele é melhor desenvolvido, na sua experiência, feito fora da universidade, que é onde está a vida real, né? Onde você sabe... Tem muitos professores que vão me xingar por causa disso, mas é a minha opinião, vou lá. Mas é um conceito importante se refletir. Então, não é o campus da universidade é um espaço de aprendizagem onde você organiza, né, os processos educacionais para que eles aconteçam, de forma que o aprendizado, que é o principal foco,
tenha resultados. Mas quando você pensa em fazer essa ponte com o mercado, e principalmente na questão de gerar inovações, gerar startups, resolver o problema da concessionária, do consumidor, olhar o mercado, então esse conceito ele é disruptivo, é muito interessante. E aí eu faço uma pergunta, começo, né, a fila aqui, fazendo pergunta, tem 33 participantes aqui, todos querendo fazer pergunta, mas eu vou aproveitar aqui o meu papel de moderador. Valmir, esse modelo de cultura, você aprendeu como? Foi as interações seguidas aí com o Wilson Chu no Canadá, na Ryerson, em Alberta, na Índia? Excelente pergunta. Então é o seguinte, é difícil, eu vou esquecer alguém de dar o mérito. Isso que é o duro de gravar. Daí alguém vai reclamar, vai ver lá que gravou. Primeiro, pessoal, uma coisa muito importante que eu sempre falo, essa era uma cultura que sempre existiu no DSE. Você foi aluno aqui da Unicamp, né, Bonato? Então é uma cultura que a gente aprendeu muito com o Alcir Monticelli. Então o Alcir Monticelli, o Ariovaldo, sempre fizeram produto, software para as concessionárias, sempre produto final. Vocês aí em Minas, né, o estimador de estado da CEMIG, até uns 10 anos atrás, era o estimador desenvolvido pelo Ari e pelo Alcir. Então, quando eu vim fazer meu doutorado, embora eles não eram desenvolver muitos alunos de mestrado e doutorado no P&D, nem existia o P&D Anel. Eles tinham o P&D, mas era o P&D que a concessionária resolvia gastar, não era um P&D regulamentado. Eles faziam a gente ter uma base muito forte acadêmica, mas eles mostravam quão importante era interagir com a indústria. Então, já veio desde dentro da Unicamp aqui, com o Alcir, com o Ari, com o professor André Morelato, eles tinham muito essa visão, eles foram muito criticados aqui nos anos 90, 80, que estava privatizando a universidade, mas se você for ver os primeiros projetos do Alcir é do final dos anos 70, começo dos anos 80, então eu já tive a felicidade de entrar num grupo com essa cultura. Mas o Alcir sempre falou, você não pode parar de publicar, você não pode parar de ter a parte acadêmica, você não deve esquecer a parte da internacionalização, mas se você lidar com a indústria, vai te criar um universo para você fazer suas pesquisas ainda melhores, vai te abrir a mente. Então, nasceu muito daqui. Agora, o Wilson Chu me ajudou muito. Daí o Wilson Chu, quando eu fui para lá, ele tem uma visão ainda muito mais agressiva do que isso. Então, o Chu, quando ele terminou o doutorado, ele foi trabalhar na PowerTech, ficou 8 anos na indústria, e ele sempre falava isso, eu só vim para a universidade para poder escolher meus projetos. Quando eu estava na PowerTech, essas coisas, era meu chefe que escolhia o projeto que eu ia fazer, e eu não gostei disso. Então, eu vim para a universidade, porque agora eu que escolho meus projetos. E daí ele lidava com o grupo dele de pesquisa muito como se fosse uma empresa, muito lidando com o setor. Então, isso eu também aprendi bastante coisa lá. Mas eu diria que a semente já existia aqui com o Alcir, com o André, com o Ari. O Ari, depois que se aposentou, ele ainda continuou mais uns 5, 6 anos ainda prestando serviço para os concessionários brasileiros, até que agora ele está cuidando dos netinhos, falou que tinha prometido para a esposa, ela falou que ia matar ele se ele não parasse de trabalhar tanto, ele diminuiu um pouco. Então, vem de lá, e com o Chu, acho que acabou expandindo, né? Eu sempre falo isso, eu quase nunca tive uma discussão com o Chu sobre engenharia elétrica. Ele nunca me ensinou uma coisa, ele nunca sentou e me copiou um código meu, nada, porque não é esse o perfil. O que eu realmente aprendi com ele é como vender uma ideia, como entender o que uma concessionária precisa, e assim por diante. Né? E é uma coisa que o Alcir já falava, ele falava assim, ó, dentro da universidade, infelizmente, a gente gosta de ser o quê? O mais complexo possível. Isso não tem sucesso dificilmente na concessionária. Então, o Alcir sempre falava, tem que ser o mais simples. Se você conseguir resolver uma coisa sem nenhuma simulação, tiver uma equação, você está com a vida feita. Fala, esse é o seu sucesso. Agora, tem vezes que não dá, você tem que fazer uma coisa mais complexa. E a mesma coisa, na hora que eu cheguei no Chu, ele falava igual. Ele falava igualzinho, ele falava, Valmir, você tem que fazer todas essas simulações? Não. Nem o engenheiro da concessionária tem tempo para isso. Como é que você simplifica isso? Nossa, o cara vai ter que entender tudo isso. Não. Eu vou dar até um exemplo, de novo, criando polêmica. Muitas vezes, até a simulação faz tudo automática. Mas é um método tão complexo atrás, que o engenheiro não entende nada, como é que ele vai confiar o trabalho dele no resultado que ele não entende nada daquele algoritmo? Então, muitas vezes, o pessoal fala, o setor elétrico é muito receoso com uma solução neurofuzzy, blá, 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 blá. Mas muitas vezes é por causa disso. O engenheiro, no final, tem que botar o nome dele na reta, uma coisa que ele não sabe por que foi aquela decisão. Então, isso foi coisas muito que o Alcir me falava e coisas que o Chu acabou consolidando ainda mais. E daí, quando eu vou lá com o Bala, também agora que eu estou mais em Toronto, que o Chu está mais no caminho de aposentar, falou, cansei já eu tô vendo que eu tô ficando velho, todo mundo que eu trabalhava foi se aposentando, poxa. Vai chegar a tua vez também. Espero que um dia, quem sabe. Então, veio desde a cultura aqui do
do DSE. Né? Eu acho que não era a cultura da Unicamp, mas muito do grupo do DSE, essa cultura sempre foi muito, muito forte, a gente sempre foi estimulado a tentar fazer isso. Embora, de novo, eu tenho amigos aqui completamente pesquisas acadêmicas, completamente importantes, eu não tiro nem um pingo da importância disso. Um dos meus melhores amigos aqui, a última vez que eu falei isso, o Matos reclamou que eu não citei ele. É o Pedro Pérez, que é um cara de controle completamente acadêmico. E ele é um dos caras que eu mais interajo aqui dentro, ele faz papers maravilhosos, são importantes. Cada um acha o seu nicho. Eu sempre falo isso, universidade tem que ter diversidade. Tem espaço para todo mundo. Não é porque eu faço desse jeito, eu comecei falando isso, que esse é o jeito certo. Esse é o meu certo, deu certo para mim. Para outros, tem outros certos. Né? Excelente. Muito bom. Olha aí, o Madison... Eu vi ele, outro dia que eu falei que o Pedro era um dos meus melhores amigos, ele falou, tá vendo, Fernando? Olha só, eu acho que o professor Zambroni esteve presente, ele certamente vai querer fazer uma pergunta também. Então, Zambroni, fique à vontade. Eu vou, Bonato, obrigado. Obrigado, Valmir, pela apresentação. Eu acho o seguinte, eu tenho um comentário e uma pergunta, um comentário dividido em alguns poucos tópicos. Primeiro, o seguinte, o Valmir está de parabéns, não apenas pela apresentação, mas pelo projeto, por causa do seguinte, o país precisa disso, dessa interface, o Brasil precisa realmente dessa interface com a indústria, e o Valmir acabou criando um laboratório com os seus melhores amigos aí da Unicamp, que permite, no fim das contas, uma fonte de P&D permanente, por um lado, que ainda às vezes sofre preconceito. O próprio Valmir falou assim, olha, eu não sou dono dessas empresas, não, hein? Entendeu? A gente toma um cuidado com essas coisas, na verdade está formando pessoas que estão fazendo outras coisas. E o professor Castilha, lá na Espanha, ele fala o seguinte, olha, as micro-redes ainda não existem, então nós podemos propor o que nós quisermos. Então, isso que o Valmir acabou de falar, dele continuar pesquisando, dele continuar publicando, coloca uma perna na veia acadêmica, em que permite propor ideias, e, no fim das contas, ver o que é factível de propor na prática. Né? Então, é um caminho muito bom. Eu tenho só uma pergunta, Valmir, você mencionou no momento, eu participei de uma banca sua sobre esse tema, de aspectos holísticos, né? Dessas novas redes. E também é outra coisa, vítima de preconceito. Quando você fala em holístico, muita gente associa proselitismo político, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essas coisas estão sendo, de alguma maneira, transferidas nos cursos, no mínimo, de pós-graduação que vocês ensinam na Unicamp? Bom, obrigado, Bruno. Eu vou até fazer um comentário aqui na primeira parte. O Alcir sempre contava uma seguinte história do Brian Stott, né, que todo mundo sabe, o inventor aí do fluxo de carga desacoplado. E o Alcir trabalhou muitos anos com ele. O Stott uma vez falou para ele, Alcir, não sei por que eu escrevo paper. Daí me dá um trabalho, se for lá fazer projeto, eu ganhava não sei quanto a mais. E o Alcir falou assim para ele, sabe que você tem aqueles projetos que te pagam não sei quanto a mais? É porque você escreveu aqueles papers super famosos. Então não pode parar de escrever o paper, eu acho que o paper é a principal coisa para trazer a visibilidade para a universidade, para você ter colaborações e assim por diante, não pode deixar isso de lado. Lógico, tem que tomar cuidado, que também não pode ser só números, que muitas vezes a gente erra na medicina, no remédio, vai um pouco só para números, também não é por aí. Bom, sobre passar o conhecimento, eu penso de duas formas aqui. Muitas dessas coisas a gente passa aí dentro dos cursos de pós-graduação, nem tudo, a gente dá os cursos de pós-graduação clássicos, mas a gente cria alguns cursos, aqui a gente tem uma sigla que chama tópicos, que não é para o aluno fazer estudo sozinho, é o professor dá um tópico, mas é num tema não completamente consolidado. Então, muito dessas coisas aqui a gente ministra a aula como tópicos. Na Unicamp é aberta até para aluno especial, tipicamente tem uns 20 alunos normais e uns 20 alunos de empresas que vêm assistir então a gente usa isso para disseminar. E a outra coisa... Não são anormais, né, Valmir? Eles não são anormais. Regulares e não regulares, pronto. E outra coisa que a gente tem, dentro desses P&Ds, tem muitas horas de treinamento. Eu tipicamente, eu nunca fiz um curso de extensão por causa da burocracia da universidade que me cansa e por diante, mas dentro do P&D a gente põe muitas horas de treinamento. Então a gente passa isso bastante para os engenheiros, né? Então acho que se você perguntar uma das principais falhas minhas, eu tenho várias, mas uma das grandes, a parte de marketing, de transferir todo mundo, de ficar fazendo um monte de palestra, eu não consigo muito, não. Eu deveria divulgar um pouco mais do que a gente faz aqui, mas dentro do que eu consigo, eu acho que a gente tenta passar um pouco para frente, isso sim.
Valmir, André Leão, eu sou do grupo do professor João Paulo Vieira, aqui do Pará, apresentando Tudo bem, o grupo André? de SEI. Tudo jóia? É um prazer assistir a sua apresentação, fantástico, eu estou aqui encantado. Nós tivemos, há alguns dias atrás, uma apresentação da professora Fernanda também, numa disciplina do professor João, que já deu uma explanada no... Então você viu uma parte disso já, cara? Isso. Que me deixou muito feliz, diga-se de passagem. Assim, se eu for fazer a lista das dúvidas, eu vou ter que escrever um livro para lhe mandar. Então, eu vou ficar só na curiosidade aqui. Uma coisa que me chamou a atenção, o senhor falou com relação ao fomento de startups. Infelizmente, a gente, na nossa região, não tem a diversidade ou a amplitude de possibilidade de startups que não... que também não era como é hoje. Então, uma hora, se começar, uma hora chega em algum canto. Né? A minha pergunta é, qual seria o caminho... Acho que deu uma cortadinha, André, mas acho que eu consegui captar aí Você está me ouvindo, André? Não sei se ainda... Acho que ele está sem som. Está voltando. Aí. Deu uma falhadinha na pergunta do André, mas acho que, resumindo, no final é assim, qual o caminho para a gente implementar essa política de fomento a startups? E, infelizmente, eu vou dar uma resposta para ele que ele não vai ficar nem um pouco feliz. Mas, de novo, eu estou mostrando um pouco o jeito que eu opero aqui. Existem os caminhos formais, né? A Unicamp tem um programa forte de startup, né? A CPFL tem um programa forte de startup, scale-up. Então, existe todo isso aqui na nossa região. Eu não uso eles. Por quê? Porque é meu jeito informal de ser. Né? Então, primeira coisa, eu acho, a minha experiência foi, eu não vou nos caminhos normais de uma startup usando, por exemplo, o Parque Tecnológico da Unicamp para fomentar uma startup. A gente nunca foi na FAPESP, que tem programas de pequenas empresas para fomentar isso, pedir recursos para isso. E mesmo no programa da CPFL, eu nunca entrei oficialmente. Eu nunca fiz isso. Mas eu sei de outros alunos que trabalham com o Luiz ou com o Matos, que seguiram um pouco esse caminho, vamos dizer assim, mais formal. Eu acho que esse caminho formal é importantíssimo. Então, talvez tenha que convencer a UFPA que isso é importante. Então, a Unicamp, ela tem toda uma lista de que são as empresas filhas dela. Ela é uma forma até de prestar conta para a sociedade. Todo ano sai quanto que essas empresas faturam, quanto faturam, quantos empregos tem nessas empresas, quanto de impostos essas empresas pagaram. Então, existe uma coisa relativamente estruturada no estado de São Paulo, FAPESP, por exemplo, via PIP, Unicamp via o seu programa, e mesmo a CPFL via o seu programa. E esses programas são fundamentais. Agora, por incrível que pareça, eu nunca usei nenhum desses programas. A gente vai meio fazendo, e foi dando certo, a coisa cresceu, e chegou uma hora que a CPFL falou, rapaz, você precisa crescer, eu preciso de vocês, o projeto está acabando, como é que você vai manter? Eu não vou manter o software. Eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho tempo para isso, não é meu perfil. Eu costumo brincar o seguinte, um bom professor universitário é aquele que depois que aprendeu, perde a graça. Então, depois que a coisa está tudo dando certo, eu não tenho mais a motivação para continuar aquilo. Enquanto está bem quebrado, vamos dizer, a solução, eu tenho motivação. Quando ela começa a ficar mais certinha, que é mais o desenvolvimento, não a pesquisa, eu perco um pouco o interesse. Então, o que aconteceu, muitas coisas da empresa foi até uma pressão do mercado para continuar com isso daí. Então, a gente entrega, agora mesmo, aquele de perdas que eu mostrei, a empresa vai continuar dando manutenção para a CFL, inclusive a gente faz 1 ano de contrato sem custo nenhum, porque é o nosso principal parceiro. Então, no nosso caso, do meu grupo, dos meus ex-alunos, foi meio uma pressão do mercado que fez surgir essas empresas. Não foi algo tão utilizando os modelos formais, embora os modelos formais são importantes. Né? E no estado de São Paulo, felizmente, a gente tem. Então, eu acho que Minas tem coisas parecidas também. Então, acho que a ideia é essa. Primeiro, a gente tem que convencer a nossa universidade que isso é importante. Eu, durante muito tempo, acho que agora melhorou um pouco, mas durante muito tempo, muitos professores aqui achavam que eu estava aqui só para
para fazer P&D, que eu não tinha o menor interesse do resto, então isso é muito criticado, né? E eu estou dando as aulas igual eles, eu estou orientando igual eles, eu estou publicando. Então, muitos apoiam, mas tem aqueles 20% mais tradicionalistas, vamos dizer assim, que reclamam. Então, primeiro a gente tem que mostrar isso. Uma coisa importante é, a pessoa que vai fazer P&D e tudo mais, se ela resolver que ela quer fazer só o P&D, o certo é ela pedir para sair da universidade. Né? Justamente para não dar margem para essas pessoas falarem mal. Se você quer fazer o P&D, você tem que continuar publicando, orientando, dando as aulas, e assim por diante. Então, eu me preocupo muito com a parte acadêmica também, tentar achar um balanço. Não é fácil, eu erro, vira e mexe, mas eu tento achar um balanço. O dia que eu achar que eu não estou atendendo a parte acadêmica, é o dia que eu deveria pedir demissão da Unicamp, justamente para não atrapalhar esse tipo, não fomentar esse tipo de visão contrária. E no nosso caso, a FAPESP ajuda muito, a CPFL é uma empresa extremamente moderna nesse aspecto, então acho que foi uma junção de coisas que aconteceu. E finalmente, como eu passei boa parte, nos últimos 15 anos, provavelmente eu passei uns 5 anos no Canadá, lá também tem muito essa visão, né, de você buscar dinheiro na indústria, assim por diante, então acho que todo o ambiente que eu fui crescendo, eu fui muito sortudo, muito feliz aí, e levou para isso. Mas eu não usei os caminhos muito formais, não. A gente foi meio fazendo, tropeçando e indo, sem se... e acabou caminhando para isso daí, né? Excelente. Ok, professor. Eu espero que... sem desculpa de cortar, Benedito, é só deixar aqui já a expectativa da gente poder, professor Valmir, estar pensando aí em um projeto conjunto. Eu estou conversando com o João Paulo e com o Andrei, eu fui da banca dele, tem uns temas meio próximos, eu até mandei um e-mail para a gente tentar marcar uma reunião, para tentar interagir um pouquinho, sim. Tá joia, então. Excelente. Excelente, professor André. Sua pergunta também, acho que atendeu os interesses de muitos outros aqui também, para esse caminho, né? O equilíbrio entre o empreendedorismo acadêmico e a responsabilidade social empresarial é o que tem que ser buscado. E, normalmente, a gente tem o empreendedorismo na indústria, né, e a responsabilidade social na universidade. Mas essa mudança de papéis é importante. Então, sustentabilidade acadêmica é algo que pode ser praticado dentro e deve ser praticado fora. Quase sempre a gente vê as universidades como sendo casa de ferreiro, espeto de pau. A gente fala muito de ciência energética fora, de inovação fora, e o próprio ambiente da universidade acaba sendo um contra-exemplo, né? Então, eu acho que são importantes. O professor Moisés está propondo aqui uma pergunta, professor Valmir. Então, Moisés, por favor, pode formular diretamente. Opa, então tá bom. Eu fiz uma pergunta lá, bem assim, aquelas, aproveitar que tem um colega que está pesquisando bastante coisa, mas aquelas que você quer conhecer, pegar um pouquinho de informação, né? Eu queria dar sua opinião, assim, que você pudesse elencar, Valmir, tipo assim, olhando um espectro assim, dos próximos 10 anos, quais seriam assim, os hot topics para a concessionária do ponto de vista de pesquisa? Perfeito. Você consegue vislumbrar aí? Na sua opinião, Moisés, eu consigo enxergar esses que são grandes tópicos, que são muito importantes, até para que realmente o sistema possa incluir, talvez, a questão de transição energética, uma série de outras coisas que... Né? Bom, na sua opinião, nos próximos 10 anos. Perfeito. Antes até de falar um pouco, eu voltei nesse slide aqui, uma coisa importante também nesse negócio das empresas, startups, pessoal, isso foi uma coisa que me motivou muito a apoiar essa era aqui. A gente tem agora uma geração de pessoas geniais no Brasil que não terão as mesmas oportunidades que eu, o Zambroni, o Bonato, o pessoal mais, vou chamar de mais velho, já que eu coloquei meu nome aí junto, teve. Okay? A gente tem menos oportunidade nas universidades, menos vagas vão abrir, e assim por diante. Eu tenho um grupo aqui que se formou comigo, que hoje eles são meninos geniais, super bem educados, e assim por diante, e que eles não têm uma possibilidade de ir para uma universidade top, com um programa de pós-graduação forte, e assim por diante. Ok? Essa é a realidade brasileira hoje, a coisa está um pouco mais difícil para a parte de fomento e pesquisa. Isso foi uma das principais coisas que me motivou
a gente montar essa empresa. Eu estou tentando colaborar muito com eles, fortalecer muito eles aqui, porque a gente tem que criar um novo modelo para esses jovens que a gente forma. Nem todos agora vão para as universidades em programas de pós-graduação consolidado, porque não tem espaço para todo mundo. Então, além de fazer o produto, além de criar empregos, assim por diante, é criar novas possibilidades para esses jovens que nós treinamos na pós-graduação. Eu ainda tenho sorte, muitos desses meninos aqui são meninos geniais mesmo, tiveram oportunidades para ir para os Estados Unidos, Canadá, não voltar muito a mais, e por sorte, nós são pessoas que querem até ficar no Brasil. E todos tiveram propostas de empregos sensacionais. Eu falei, não, eu quero ficar no Brasil. Que é a mesma decisão que eu também tomei. A primeira vez que fui para o Canadá, eu era contratado pela universidade lá e vim embora ser bolsista no Brasil, porque eu queria voltar para o Brasil. Então, esse não está empresa para mim, uma parte é muito isso. Eu quero criar um outro modelo para essa geração que a gente está formando de pesquisadores. E se a gente olhar Estados Unidos, Canadá, 70% de quem faz um mestrado, doutorado, não vai para a universidade. Vai para a indústria, vai para uma empresa. Então, é isso que eu acho que falta no Brasil. Então, criar essa é uma empresa muito fechada, né? Mas criar mais pessoas no mercado com uma visão de pesquisa. Então, isso era muito importante para mim quando a gente resolveu entrar nessa empreitada de apoiar os meninos aí com essa empresa. Bom, voltando agora à pergunta do Moisés, eu não sei todos os tópicos que vão ser relevantes. Eu vou falar um pouco o que eu vejo, o que eu vou fazer nos próximos 5 anos. Eu acho que tem dois temas muito, muito relevantes nos próximos 5 anos que eu gosto de investir. Um que encaixaria muito até com muito o que você faz ali, Moisés, vindo ali do pessoal do Romano, não é bem o que você faz, mas encaixa muito ali com o que vocês fazem, que é a parte de Data Analytics, né? Tudo bem que processamento de sinais, Data Analytics, sinais nada mais é do que dados, né? No final é isso daí, você está acostumado a manipular sinal, manipular os dados, né? Então, um dos grandes booms que eu vejo no setor de distribuição é dados. Cada vez vão ter mais dados e as concessionárias não sabem o que fazer com esses dados. E cabe a nós, pesquisadores da universidade, centro de pesquisa, criar aplicação para esses dados. Vou dar um exemplo. Existe o projeto Jaguariúna aqui, que foi instalado medição em todos os consumidores, eletrônica, em todos os transformadores e assim por diante. E no começo do projeto, ia guardar PQV, potência ativa, reativa, tensão, corrente, a cada 15 minutos, meia hora e assim por diante. 4 tecnologias diferentes, comunicação, LoRa, PLC e assim por diante, né, LTE e tudo mais. E no meio do projeto, os caras, mas é dado demais, né? Começaram a não guardar mais os dados e pega uma vez por dia os dados. Por quê? Porque a gente não mostrou para que serve aqueles dados. Então, se você perguntar a minha principal linha de pesquisa hoje, eu diria que seria aplicação de dados. Vou chamar de Data Analytics como um todo. Para tudo. Né? Um rapaz que está assistindo aqui, por exemplo, é o Vinícius. Uma das pesquisas que ele faz, doutorado dele, que ele está terminando, é assim: se eu tiver PQIV nos medidores dos consumidores, eu consigo montar toda a base GIS da concessionária e corrigir toda a base GIS periodicamente. Porque o que tem de erro nessas bases de dados, então, onde está cada consumidor e que fase que ele está ligado, e assim por diante. Então, acho que uma das minhas grandes linhas de pesquisa que eu vejo é Data Analytics, o que fazer com dados, seja em tempo real, seja offline. Então, dados, cada vez mais nós vamos ter dados no setor elétrico e como lidar com isso daí, né? Eu não estou nem falando dos recursos energéticos distribuídos, acho que daí todo mundo concorda mais, né? Cada vez vai ter mais isso. E uma segunda coisa que eu diria, a gente vai cada vez mais ter uma integração transmissão, subtransmissão, distribuição. Okay? Hoje sempre foi muito separado, vai continuar sendo separado, né? Mesmo na distribuição, como é que se faz o planejamento da baixa e da média separado? São 2 equipes diferentes, inclusive, que faz a média, a baixa, as coisas são meio separadas. Mas cada vez isso, eu acredito que vai ser mais integrado isso. Então, essa integração mais transmissão, geração, distribuição, consumidor, eu acho que é um grande potencial de mudança para os próximos anos e cada vez mais o que saber fazer com os dados. Lógico, parte de recursos energéticos distribuídos como um todo também é fundamental. Então, eu acho que seriam esses 3 vertentes que eu pretendo trabalhar nos próximos 5 anos. Data Analytics, recursos energéticos distribuídos e uma maior integração entre todos os players, todos os agentes aí, eu acho que é uma coisa fundamental. E, muitas vezes, até para dar um exemplo prático, pela primeira vez desde que eu faço P&D, eu tenho uma relação muito boa com a ANEEL, né, eu tenho ex-alunos que ficam na SRD ali, assim por diante. Pela primeira vez, a gente está começando um P&D que nasceu junto, ONS, ANEEL
todas as concessionárias brasileiras, na parte de proteção de geração distribuída, proteção anti-ilhamento. Então, foi a primeira vez, eu falei isso até no meu último discurso, a gente já teve umas 3, 4 reuniões da ANEEL, eu falei, olha, é a primeira vez que a gente vê a ONS sentar com todas as distribuidoras. A ANEEL nunca foi muito... porque é separado, não é? Não estou falando que a ANEEL tem nenhuma culpa, hein? Não é nada disso. Então, eu acho que uma grande oportunidade está surgindo é isso, todo mundo está mais integrado. Mas Data Analytics, para mim, está no meu top. E eu falei 5 anos, Moisés, que eu costumo falar o seguinte, eu sou um cara muito ansioso para pensar em 10 anos. 10 anos é longe demais, cara. Então, 5 anos é isso que eu vou fazer. Daqui 5 anos eu penso de novo o que eu vou fazer. Obrigado, Valmir. Excelente. Nós temos aqui o Evaldo, que levantou a mão. Evaldo, pode fazer a sua pergunta também ao professor Valmir? Boa tarde, professor Valmir. Boa tarde. Boa tarde, Bonato. Boa tarde, Antônio Carlos. Eu sou aluno da Unifei, tá? Com o Bonato. E eu tenho muito interesse no banco de baterias, tá? Que você comentou lá. E tem uma outra pergunta também que eu vou fazer para ti com relação à integração entre universidades, tá? Qual a possibilidade de um aluno da Unifei poder usar o laboratório teu? Possibilidade. Vamos lá, vamos com calma. Vamos lá. Nós não combinamos essa pergunta, não, viu, Valmir? Eu entendo. É assim, a possibilidade é super aberta, ok? Inclusive, aqui é o jeito que a gente traz muitas vezes alunos do exterior, né? A gente tem a figura aqui do aluno vir como visitante, ele oficialmente vai ter uma carteirinha, um acesso, uma matrícula, que ele vai conseguir até acessar os laboratórios e assim por diante. Então, do ponto de vista institucional, é relativamente simples. Só que existe um problema. Eu tenho uma cláusula de confidencialidade forte com a CPFL. De dentro do meu laboratório, eu consigo ver até quem paga a conta de energia ou não. E daí é uma coisa de privacidade muito, muito forte. Então, eu consigo trazer a pessoa aqui, eu consigo discutir com ela, eu consigo até ela ser um aluno visitante e assim por diante, só que eu tenho uma certa dificuldade em conseguir liberar tudo quanto é dados. Isso não é simples. Por exemplo, até na bateria que você falou, aqui, quando eu não tenho acesso só a essa bateria, eu tenho acesso a cada um daqueles consumidores que estava lá no primeiro slide, cada uma dessas pessoas aqui, como é que ele está usando energia e assim por diante. E isso, teoricamente, ninguém pode ter acesso. Então, a gente, institucionalmente, é muito simples, na prática, a gente tem uma certa, eu sei que é um balde d'água, mas a gente tem uma certa restrição. Né, de permitir esse acesso para todo mundo. Eu tenho que passar num burocrático com a CPFL, pedir isso daí. Eu vou te dar um exemplo. A gente está tentando trazer o Bonato como professor visitante aqui. No projeto que eu submeti para a CPFL, que está sendo contratado aqui, eu já botei oficialmente o nome dele. Porque a hora que eu assinar a cláusula de no disclosure, o Bonato vai estar coberto por ela. Então, o Bonato vai poder ter acesso e discutir com as pessoas isso. Mas se ele não estivesse ali, eu poderia ter uma certa dificuldade. Infelizmente, quando você trabalha com o setor privado, não é só beleza não, viu, gente? Tem muita coisa ruim, pode ficar tranquilo. Excelente. Valmir, deixa eu perguntar aqui para o Moisés. Moisés, tem um limite de tempo aqui para a gente encerrar o seminário? Ou temos tempo para mais uma pergunta? Como é que nós estamos? Assim... Se os colegas quiserem continuar um pouco a conversa, né, porque a gente tem que aproveitar, né, o Valmir está disponível, eu estou vendo que ele está muito feliz ali, está sorrindo, então acho que a gente pode continuar um pouco mais, né? Aí eu deixo... Bonato, você conduz aí, tá bom? Eu vou fazer Deixa eu contar uma historinha, então, Bonato, sobre esse negócio de dados aí, para os jovens aí, já que tem os alunos aí. Legal. Um dos problemas de você trabalhar com o mundo real é que você não tem a menor ideia, aí que tá, o problema está gravando, da merda que você está fazendo. Essa campanha de medição, como eu voltei nesse slide aqui, a gente tinha uns medidores que ia mudando de lugar, media a rede antes de botar fotovoltaica, os quilômetros, depois da fotovoltaica, tem harmônica, não tem harmônica, o que acontece, voltagem segue, blá, 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 e vai fazendo essas campanhas de medição, e ficamos ao longo de 3 anos fazendo isso. E daí a gente estava monitorando uma rede há cerca de 20 dias. Foram instalar um equipamento em campo, foi um cara do meu grupo lá, eles não põem a mão, a gente nem tem
a permissão de subir numa escada, nada assim por diante, mas ele vai às vezes acompanhar, o Thiago, ele é muito curioso, ele foi lá ver a instalação dos equipamentos lá pelos eletricistas da FL, e ele tem amizade com os caras, que ele gosta de acompanhar, e ele olhou um transformador lá, que teoricamente era para ter um qualímetro lá, que a gente estava monitorando há 20 dias aquele transformador, e o qualímetro não estava lá. Ele chamou o eletricista e falou, fulano, não era para ter um qualímetro aqui? Era. Mas olha como aquele transformador está feio, olha a bucha dele toda queimada. Falei, não, aquele equipamento bonito, eu instalei lá naquele outro poste. Não era nem a mesma rede que a gente estava monitorando. A gente achou que 20 dias a gente estava medindo o lugar, estava em outro. Porque o eletricista achou muito bonito o equipamento, falou, não vou por aqui não, os professores lá vão ficar felizes. Feliz da vida. Então, o mundo real, cara, traz uma dificuldade. Esse da fotovoltaica, quando a gente foi querer conversar com a ANEEL, a ideia era talvez doar todas as fotovoltaicas. A gente chegou na ANEEL e falou, olha, é dinheiro público, a ideia de doar não é interessante. Tenho certeza que todo mundo vai querer. Quase acabou o projeto. Ninguém queria deixar instalar as fotovoltaicas. Deu um trabalho enorme. Hoje em dia, se eu falasse isso, todo mundo quer. Então, são essas dificuldades muito que esse tipo de projeto traz, que dentro da universidade não está. Eu brinco isso até com o Tenor. Às vezes ele pega umas medições nossas, porque agora ele está no projeto lá junto com o Luiz, ele consegue acesso a alguns dados, e aparecem umas coisas na potência criativa e fala, o que é isso, Valmir? Eu falei, não tenho a menor ideia, e como eu não sou eu que medi, não sei o que está acontecendo. Daí ele vai lá com a equipe dele, daí ele tem o medidor, daí o aluno dele põe a medição, daí você sabe certinho o que você mediu. Então também cria uma série de dificuldades, vamos dizer, esse mundo real, assim, né? Interessante. Valmir, uma curiosidade. Você comentou brevemente, mas é muito conhecimento produzido, e, obviamente, isso é retratado nos relatórios de P&Ds, isso é relatado nos produtos, né, que são desenvolvidos, nas empresas, né, que vão trabalhar isso. Então, existe, assim, uma gestão desse conhecimento, esse aprendizado todo, não é só sobre a solução, mas o como encontrar a solução. Quer dizer, isso que você contou agora para nós, né, que a gente não sabia que o comportamento do consumidor diante da possibilidade de instalação de painéis, a princípio, foi rejeitado. Então, há alguma gestão de conhecimento nesse processo de fazer o laboratório vivo fora dos muros da universidade? Ou fica tudo na sua cabeça? Você que tem a história para contar. Vamos dizer o seguinte, de novo, uma resposta mais para desapontante. A gente tinha que fazer um pouco mais isso, mas confesso que a gente não faz tanto. Eu tenho, de novo, vários defeitos, algumas limitações sérias. Primeiro é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em trabalhar com grupos muito grandes. Então, eu volto... Por isso até que foi muita diferença de uma parte da equipe aqui que a gente foi se separando, do Luiz Carlos ficar dentro da universidade, assim por diante, que lida com muita gente, muito mais todos os aspectos burocráticos, todos esses aspectos... e daí fica um processo muito mais formal de como lidar com aquela gestão, com aquele conhecimento, montar aquelas cartilhas. Eu tenho muita dificuldade desse tipo de coisa, porque eu tenho muito interesse na parte técnica e vem... Então, eu diria que a gente, infelizmente, peca muito nisso. Eu peco muito em as pessoas saberem o que a gente faz, as pessoas não sabem o que a gente faz. Eu peco muito em passar. A gente tenta, mas eu acho que dá para melhorar muito isso. Então, dando um exemplo, no campo sustentável, muitas vezes as pessoas confundem esse laboratório vivo com o campo sustentável do Luiz. São dois projetos bem distintos. No campo sustentável, como eu vi que vocês aí do INERJ têm, acho que o INERJ isso faz muito melhor do que eu faço, daí tem uma equipe de jornalistas, uma equipe de conhecimento, de guardar aquilo, de fazer o quê? O target de cada informação que saiu, do que aconteceu, saber... Aqui, infelizmente, no meu grupo, é um pouquinho mais bagunçado isso daí. Eu deveria tomar esse cuidado, mas não consigo, Bonato. Eu costumo dizer o seguinte, meus alunos, que a gente pega jovem, como é que você pega o jovem? O jovem, ele quer tudo, né? Ele quer viajar, conhecer o mundo, curtir pra caralho, ser milionário, ser um cara mais inteligente, ganhar um Nobel, tudo. Eu sempre falo para ele, tudo não dá. Tudo é 0,1% da humanidade que nasce, ok? Você não nasce, Albert Einstein, sinto muito, ok? A maioria não nasce. Então, tudo não dá. Então, eu tento ter algumas prioridades. E nisso eu acabei não expandindo. O Zambrano teve lá com o Bala, eles cuidam muito mais dessa parte de gestão do dado, de ter uma equipe, eles têm manager de projeto mesmo. Isso eu não estou nesse nível de profissionalismo. A gente fica muito mais na parte técnica, a gente é muito mais... Então, isso é um defeito nosso. Vou dizer que a gente passa a parte do conhecimento, mas nem tudo fica extremamente fácil de ser achado e assim por diante. Mas isso é uma culpa minha. É o jeito que eu lido com o grupo, é o jeito que eu administro aqui que
Está errado. Eu vou te ser sincero, o dia que eu mostrei isso daqui, eu nunca mostrava para ninguém, o dia eu mostrei isso para o reitor, ele falou, rapaz, mas como é que a gente não sabe que vocês fazem nada desse? Eu falei, nunca ninguém me perguntou. Eu falei, se não tivesse perguntado, eu ia estar mais feliz. Mas quase falei, o senhor me obrigou a vir aqui contar, mas eu estava tão feliz lá na minha salinha. Eu trabalho parte do dia com a partinha fechada até aqui, eu sou meio sei lá. Deu para entender, acho um pouco. Acho que o Moisés levantou a mão aí. Com certeza. Talvez. Mas é um defeito, viu? Eu não estou falando isso como qualidade, isso é um defeito meu. Eu devia expandir um pouco mais disso, mas não consigo achar tempo para tudo isso, não. Tá certo. Bom, professor Moisés, por favor, pode fazer a sua consideração também. Valmir, você é de São Paulo mesmo, Valmir? Sim, sou de São Paulo. Então você é o mais mineiro dos paulistas, né? Porque isso aí é o famoso come quieto, né? Mas você não viu meu porteiro e portão, cara? Lógico que eu sou de São Paulo. Mas eu queria fazer um comentário aqui, você até comentou sobre isso, e realmente, assim, até com a mudança da direção aí, infelizmente, né? Porque, na verdade, a pessoa que faz, sempre fez um trabalho muito... o INERJ está aí de pé, com certeza com os colegas, mas a liderança do professor Zé Luiz, isso está nos autos da história, né? Então está escrito. Mas uma das coisas que eu sempre me incomodei né, a gente, e é uma coisa também, Valmir, que a gente faz como pesquisador, a gente se preocupa tanto em fazer a próximo projeto que esquece de dar visibilidade, né? Porque a gente está preocupado em fazer o próximo, né? Na verdade, eu acho que o que talvez a gente venha precisar mesmo é, tipo assim, tem que ter uma equipe extra, e essa equipe extra é que cuida disso. Assim, olha, a gente não vai conseguir, não tem como a gente tocar isso. A gente tem que ter uma equipe, né? E aí, quando você tem uma equipe, ela começa a fazer isso acontecer, porque é quando as coisas são bem maiores. Uma coisa é quando o projeto é bem simples, que você consegue fazer tudo. Mas de um dia para o outro, né? Mas isso daí requer toda uma outra estrutura, que é muito maior, né? E às vezes a gente é só um pesquisador, né? E aí você fala, como é que eu consigo ter toda essa estrutura, né? Talvez no INERJ, em função da forma dos funnels que a gente tem, a gente talvez está conseguindo hoje trazer pessoas para poder nos ajudar a dar essa visibilidade que às vezes você sequer conseguiria de outra maneira, né? Porque a gente não tem tempo para isso, essa é a realidade. Só esse comentário que eu queria fazer. É um comentário que eu diria, de novo, é muito da minha característica, também defeito meu. Eu quero crescer, mas até um certo ponto. Eu sou um pouco centralizador, eu trabalho muito aqui, a Fernanda, uma coisa um pouco... E o problema é que quando você começa a mostrar muito esses projetos, o que surge? Surgem muitas oportunidades. E daí você começa a falar não para algumas oportunidades e você é criticado. Eu já tive muito isso, das pessoas pedirem fazer projeto e eu falar não, e daí as pessoas ficarem magoadas, falar isso e aquilo. Então, também, uma das partes, um é o meu perfil, e outras partes é assim, talvez eu não expandi tanto a publicidade, o marketing, porque eu não tenho perna depois para atender isso daí. Então, a gente acaba concentrando muito até onde eu sempre erro, eu sempre passo já um pouquinho a mais, provavelmente, do que eu deveria fazer. Mas se eu ainda fizer tudo, vai dar uma certa... E talvez é por isso que agora, com esses vários jovens que estão saindo do meu grupo, eu acho que agora talvez seja o momento de crescer. Inclusive, foi essa a decisão que eu fui tomando durante a pandemia. Eu fui vendo, um dia até conversei isso com o Bonato, tudo, quando eu estava conversando de vir aqui, falei, olha, esse vai ser o meu próximo desafio. Já cheguei a professor titular, já sei que lá... agora é tentar montar uma estrutura um pouco maior, Moisés. Então, talvez agora eu vou tentar cuidar um pouco mais disso. Por quê? Porque esses jovens vão precisar disso. Eu já estou caminhando para o último terço, um quarto da minha carreira. Boa parte que eu tinha que fazer, eu sei que falando aqui parece deprimente, mas não, estou muito feliz, podem ficar tranquilos. Mas eu estou caminhando para o final, eu não estou mais, né, tanto em evolução assim. Então, talvez agora, montando a Era, montando essa empresa, vendo esses jovens, a gente tem jovens ali de 25 a 35 anos, então talvez com isso a gente vai trabalhar um pouco mais nessa divulgação, esse tipo de coisa, para montar alguma coisa consolidada, porque resolveu crescer. Mas enquanto o grupo ficou muito embaixo de mim ali, eu tomando decisões, assim por diante, era muito difícil crescer, então até por isso eu nem tinha o interesse em mostrar muito.
E a outra coisa é um pouco a tua história dentro da universidade. Eu tive alguns problemas aqui dentro da universidade, né? Então, quando eu estava indo para, em algum momento, em alguma promoção minha aqui, dentro da Unicamp, você só é promovido via concurso, né? Professor associado, para titular, sempre é concurso, não existe outro tipo de promoção. E eu tive algumas dificuldades aqui, algumas... Né, eu vou te falar bem sincero, esse que é o problema de estar gravando. Durante o começo da minha carreira, eu acho que 30% dos professores não falavam bom dia ou boa tarde para mim aqui. Eu era o jovem que talvez estava fazendo só a carreira, só o P&D, só tudo. Então, isso também inibe um pouco você querer mostrar. Então, talvez eu até gostaria de mostrar um pouco mais, mas foi onde eu comecei a ficar mais quieto, talvez mais dentro. Mas eu acho que isso mudou muito. Isso aconteceu há 10 anos, eu acho que hoje em dia a universidade está tentando se modernizar. Então, um pouco é a minha característica, um pouco é os fatos do jeito que aconteceram, um pouco eram os objetivos, mas é fundamental ter a parte de divulgação, a parte de marketing. Eu sempre falo isso quando eu estou com meus parceiros aqui, às vezes eu levo a conhecer alguns parceiros canadenses, muitas vezes ele olha e fala, mas nosso projeto não é até mais legal que esse? Eu falo, mas o jeito que os caras vendem... ok. Então a gente tem que melhorar muito isso sim na universidade. Excelente. Valmir, olha, em nome do INERJ, então, nós queremos agradecer, né, esse seu tempo generosamente aí cedido, né, esse compartilhar de conhecimentos e de vivência, né, essa fala gostosa da gente ouvir. Você fala de coração, né, fala das suas experiências. Então, isso para os jovens que estão aqui fazendo mestrado, iniciação científica, doutorado, os professores também, temos muito a aprender com vocês. Certamente foi uma decisão muito acertada, né, o professor Moisés, né, ter concordado e a gente você ter aceitado estar conosco nesse dia. Um dia muito especial para nós, estar ouvindo você, né, e conhecendo aí sobre esse tema isso estreita mais ainda aí a nossa admiração pela equipe da Unicamp, pela Unicamp, e acho que compartilhar é a regra, né? Então, você está fazendo a gestão do conhecimento em cada palestra, em cada workshop que você ministra, né? Você está plantando a semente aí dessa motivação a empreender e buscar a excelência continuamente. Então, muito obrigado, viu? E já antecipo aqui os meus votos aí de uma ótima passagem de ano aí, um feliz 2022 aí para você e para toda a família, todos os presentes aqui, a quem agradeço também, né? E devolvo a palavra ao professor Moisés, né, para as considerações finais aí pelo INERJ. Muito obrigado. Valmir, obrigado, professor Bonato, obrigado, professor Valmir, mais uma vez, pela excelente palestra, foi muito bom revê-lo, né? E principalmente você ter nos dado essa oportunidade de conhecer os trabalhos que foram feitos, você compartilhar suas experiências. Eu acho que você nos brindou com muitas lições aprendidas, né? E a gente tem sempre isso, né? E queria que você tivesse um final de ano maravilhoso, você e sua família, que você continue nessa trajetória e, com certeza, estaremos juntos em várias outras oportunidades. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado a todos. Desejo também a todos um final de ano abençoado, aí, um 2022 também abençoado para todos que estão aqui conosco. Muito obrigado pela presença de todos. Bom, muito obrigado. E para os jovens e os mais velhos, eu diria o seguinte: é uma carreira sensacional, que vale a pena, eu amo o que eu faço, não me arrependo nenhum momento do meu dia sobre esse tipo de carreira. Para os jovens, imaginar que as carreiras, existem várias, não tem só um tipo, a gente tem uma tendência muito rotular, ou só publica, ou só não sei o que, não, dá para fazer muitas coisas, é uma carreira de muitas facetas. A gente tem que, nesse momento em que o país está tão polarizado, tão reacionário, entender que diversidade é importante em todos os aspectos. Existem diferentes professores, diferentes alunos, diferentes pesquisadores, diferentes histórias. Mas o que eu diria no final vale a pena. Eu adoro o que eu faço, apesar de todas as dores de cabeça. Não vamos desanimar. Em breve a gente está passando um momento difícil do Brasil, não desanime, sobretudo os jovens aí, e que vale a pena. Eu acho que é isso que eu falaria no final aqui. E muito obrigado, foi um prazer e uma honra aí. Excelente. Obrigado.